Oi, beleza? Sérgio. Boa noite, querido. Tudo bom? Tudo bom, e você? Como é que tá? É em pandemia. Estamos indo, né? Se reinventando, passando por fases, né? Acho que todo mundo tá um pouco assim. Teve Tá. aquela fase que teve um descansou. Eu passei assim, eu tive uma fase que eu quis em 2 semanas resolver todos os problemas da minha vida. E eu vi que não era possível. E aí depois falei, fiquei louca e falei, calma, para. Aí depois dei uma pausa, respeitei os meus processos todos, essas oscilações. E aí Sei. voltei a ter um estímulo e uma vontade de voltar às produções. E agora eu tô numa fase boa aí, né? Tá, Resolvi lançar. como é que é lançar um single no meio de uma pandemia? Olha, foi. Tá sendo bom pra mim, tá me fazendo bem, né? É uma sensação de que a gente tá vivo, né? Eu acho que é Uhum. importante, eu acho que o fazer artístico tem sido, sempre é importante, mas eu acho que nesse momento de isolamento social tem sido mais importante ainda. Acho que a arte está fazendo um papel fundamental na vida das pessoas. Então, poder Sei. produzir e se comunicar com as pessoas através da música hoje eu acho uma coisa maravilhosa. Foi um processo, assim, eu tive que fazer adaptações, porque eu já estava construindo esse disco há um Aham. tempo. Mas o primeiro single não seria esse. Eu fiz uma adaptação por causa dessa questão da pandemia, mas eu acho que a gente tem que deixar também, sentir o movimento, o fluxo, né? Sei. Eu sou um pouco assim. Mas por que que E você aí adaptou? Qual foi a razão de ser adaptado para pandemia? foi uma questão técnica. Eu tava preparando, o primeiro single seria Noturna, e eu tava preparando o videoclipe e tal, só que ele ainda não tava com a voz final gravada quando começou a pandemia, né? E aí quando o Suspiro de Gin é a única música que já tinha voz final. Sei. Então a gente olhou e falou, cara, vamos. Eu acho ela tem um, eu fiquei um pouco receosa porque Suspiro de Gin é uma música um pouco mais densa, mais introspectiva, né? Falei, cara, será? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que sentir. Eu gosto de deixar minha sensibilidade e o movimento, o fluxo do mundo me mostrar as coisas Sei. também. Ela já estava quase toda pronta. Suspiro de Gin é um blues, né? Praticamente. Cara, eu não sei, nunca parei para pensar sobre isso. Tem uma coisa meio blues, assim. Por quê? Cara, não sei. Eu não costumo fazer música assim pensando muito num, olha, essa vai ser um blues, essa vai ser um Sei. rock, elas vêm para mim. Ela foi uma música que eu musiquei uma letra de um amigo meu, que é o Marcelo Damaso. Essa letra surgiu de um bate-papo com ele, um bate-papo de amigos, assim. A gente conversou sobre muitas coisas. E depois dessa nossa conversa, ele escreveu uma letra e me mandou. E aí, e eu gosto muito desse processo de extrair a melodia, a rítmica que a própria palavra me traz. Sei. Então eu não tenho esse, para mim o processo não é muito racional. Eu acho que essa música tem cara de um blues, acho que essa música tem cara de, não sei. Eu vou Uhum. extraindo a melodia e vou construindo, né, a partir disso. E aí ela saiu dessa forma, construindo o violão e depois resolvemos fazer um arranjo mais eletrônico e tal, que é a vibe um pouco mais do disco. Do Noturno? Isso. Você O mudou disco vai então ter completamente do EP anterior, você vai mudar completamente a sonoridade ou não? Não, não vai mudar completamente. Vão ter elementos assim que acho que ainda conversam, né? Eu acho que ele vai ser menos MPB, né? Vai para uma pegada um pouco mais pop experimental, assim. Mas, por exemplo, o próximo single que eu vou lançar, ele já tem muito mais guitarra com distorção, É. ele é um pouco mais dançante. Então vão ter vários elementos, né? Mas como eu estou trabalhando com o André Bujanra e com o Suzano, e os dois têm. Eu quis trabalhar com eles justamente porque eles sacam muito de música eletrônica, apesar de muita gente não saber isso, né? Uhum. As pessoas conhecem muito o Suzano como o cara, né? Percussionista. Um percussionista incrível que ele é, mas ele entende muito de música pop, muito de música eletrônica, assim. E aí vão ter os arranjos de instrumentos de orquestra, que o André é mestre, né, em fazer esses arranjos. Então,
Eu tô feliz com o resultado. Acho que tá ficando um disco bem bonito, bem poético. Mas ele vai ter várias nuances, né? Não vão ser todas as músicas. Suspiro de Gin é uma música um pouco mais densa, mas a próxima ela já vai ser mais dançante, um pouco mais. Tem uma coisa mais de rock, assim. Ah, é? É. Hum. Gente, eu continuo sendo essa pessoa que veio da... Isso ainda está dentro de mim. Eu sempre tive uma dificuldade de Se encaixar encaixar, numa. de me encaixar. É. Mas eu acho que hoje o mercado ele é mais aberto a isso, né? Não Ah, sei se com estou falando besteira. certeza, O que que você com acha? certeza. Né? É, mas é aí que tá. E como é que vai ser o Noturna? Você vai lançar só digital ou você pensa em fazer LP ou CD? Eu penso em fazer uma versão LP mais pra frente, né? Vamos ver, porque eu vou lançar assim, eu decidi lançar por conta da pandemia e também observando o mercado hoje, conversei com muitas pessoas e a gente chegou à conclusão de que seria interessante lançar primeiro 3 singles e depois o álbum cheio, né? Sei. Porque eu também estou construindo um novo público, é uma outra etapa da minha vida, então tem, né, mostrar o meu trabalho aos poucos para depois chegar um álbum, porque hoje em dia é muito difícil as pessoas consumirem o álbum de um artista que elas não conhecem, né? Uhum. E o álbum vai ter 8 canções, mas eu quero muito fazer um LP, não sei se vai ser possível, mas pretendo fazer sim. Eu acho hoje mais interessante do que fazer o CD. Eu acho que quem Ah, compra o sim. material físico, né, compra mais o LP, Nunca porque são mais as pessoas que LP. gostam de colecionar, né? Uhum. Eu tô perguntando se você vai cantar, Marisa. Vou Então cantar. canta. Põe aí. Já? Vamos lá. Então bora. Cara, o meu vizinho resolveu tocar saxofone aqui na janela. Não tá dando pra ouvir, não, né? Ele Não, tá não, fazendo não, um show não. aqui na janela. Ai, que bom. Tava preocupado. No meu antigo apartamento tinha um que tocava Kennedy, era muito bonitinho. Não, só que detalhe, esse cara, ele começou a treinar no começo da pandemia. E era um horror, mas ele ensaiava todo dia, todo dia. Não Ah, tem... Aí, de repente, ele parou. Eu não sei se ele viajou e ficou estudando em algum outro lugar e agora voltou e tá tocando bonitinho. Tá todo mundo aplaudindo ele aí. mais uma pandemia, o cara vira o John Coltrane, né? Né? Eu não sei se é o mesmo, mas eu tô achando que é, porque... Enfim, vamos lá. Então, eu vou tocar Suspiro de Gin, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar aqui o fone. Tá. Se os trilhos fossem retos, eu não pararia. Não tem porta fechada onde só tem alegria. Sem teto, nem chão. Se tudo fosse tão linear, eu não seria artista. Se tudo fosse tão linear, eu não seria artista. Desperta a culpa que me faz dormir num silêncio que rasteja, um suspiro de giz, um suspiro de giz. Do outro lado do dia, a lembrança de uma voz que varou a madrugada. Que varou a madrugada. Eu não tenho pressa pra chegar, mas quero ver tudo acabar. Inocente cheiro de lembrança. Eu não tenho pressa pra chegar, mas quero ver tudo acabar. Inocente cheiro de lembrança. Eu não tenho pressa
chegar, mas quero ver tu acabar. Inocente cheiro de só um desejo de... Uau, muito bom. Agora me diz uma Ela, eu coisa. acho... Você fez parte de uma geração da música paraense, assim, fazia muito tempo, acho que desde Fafá de Belém, por exemplo, que a música do Pará não ganhava tanto destaque. Né? Eu queria que você me contasse um pouco como é que era a cena naquela época. O que você acha que acabou impulsionando a Eutepia, que era a tua banda, o Madame Satã, depois o pessoal da guitarrada? O que aconteceu? Assim, quando eu comecei, quando a Euterpia começou, foi em 1998, eu tinha 15 anos. Eu lembro quando a gente começou, não tinha onde tocar, não tinha. Bandas autorais não tinham espaço para tocar. Então a gente tinha que inventar as nossas coisas. Então a gente reunia com os amigos num lugar, num galpão, qualquer coisa, reunia, ou ia para a praça. Foi assim que a banda começou. Ia para a praça, reunia os amigos, começava a fazer música, a tocar, até que a gente começou aos pouquinhos a montar festas, a gente conseguiu autorização para fazer um show na praça, e foi aos poucos furando alguns espaços. Ao mesmo tempo, existiam outras bandas, claro, fazendo seus trabalhos, mas não existia ainda uma cena. E eu lembro que era muito difícil. A gente tentava tocar em bar, os caras batiam a porta na nossa cara mesmo. Assim, aqui só toca cover, vai embora. Ou Não, então na época o que cara falava, tocava cover. só cover. Na época era só cover. Aí lá para 2002, mais ou menos, teve uma fase que a gente começou a fazer um movimento de se encontrar. E não tinha ainda rede social, né? Era um contato físico. Então a gente começou a gente, que eu digo, bandas autorais, né? A gente começou a se reunir, a marcar regularmente alguns encontros. A gente ia lá para um centro cultural que tinha em Belém, e a gente começou a entender que a gente tinha que se unir e se fortalecer para que alguma coisa fosse criada. A gente não sabia muito bem o que ia gerar isso, né? Então a gente começou a fazer festas, fechar espaços e criar festas. E aí era uma coisa muito louca, porque as bandas autorais, elas eram cada uma de um estilo. E aí era no mesma noite tinha um show de carimbó, depois tinha Euterpia, que era uma coisa meio misturada, depois tinha Madame Satã, depois Delinquentes, que era super pesado. E o público que começou a se acostumar com isso era um público que aceitava essa diversidade, né? Isso era muito legal. Então, ao mesmo tempo, começaram a surgir produtores, pessoas interessadas em fazer e produzir festas assim, né? Como é o caso do pessoal do Cirrasmo, que hoje é um festival super, super importante na cena paraense, mas eles começaram fazendo festas. Até que começou, era uma festa bem pequenininha, entre amigos. Ali a gente tocou em várias festas do Cerrasmo. Até que essas festas começaram a ficar muito famosas, bombar, e acabou virando um festival, enfim. Foi se desenvolvendo até o que é hoje. E eu acho que o festival foi, acho não, certeza que foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento dessa cena e para que ela conseguisse aparecer mais, porque eles começaram a levar produtores, jornalistas, pessoas importantes da música para irem conhecer o que estava sendo feito no Pará. Ao mesmo tempo, teve também a questão da radiocultura. A radiocultura Funtelpa, nessa época, acho que 2004, por aí, teve uma gestão que realmente começou a se importar em colocar o que era produzido, a música paraense produzida, na época, colocar para tocar na rádio, porque até então a gente não tocava em lugar nenhum, né? Os artistas autorais, as bandas autorais não tinham onde tocar em rádio. E a Rádio Cultura começou a divulgar e eles fizeram eles intensificaram muito essa questão da música paraense e eu acho que todo esse conjunto foi criando um público. Eles começaram a fazer festivais, eu lembro que tinha um festival de verão, lá em Belém, em julho é um verãozão, né? E aí eles começaram a levar as bandas que tocavam muito na rádio para tocar na praia. E assim, então teve um movimento muito grande de criar esse público. Tanto que hoje tem um público muito grande que acompanha os artistas paraenses, né?
é muito diferente do que era na época que eu comecei. Enfim, aí o desenvolvimento da tecnologia também foi facilitando um pouco para as pessoas terem acesso à gravação. Nossa, eu lembro que para a gente gravar o primeiro disco, assim, meu Deus, era tudo era Uhum. muito difícil, né? E depois abriu-se o Então, selo, né? Que era o Na Records, não é isso? sim, isso. O Ná Figueiredo foi um cara, foi e é um cara muito importante, né, para a cena. O Ná era um cara, ele tinha uma loja e ele era um cara que apoiava as bandas. Ó, vem tocar aqui na minha loja. Ele apoiava os eventos, patrocinava assim. Ele não tinha como ajudar, mas ele ajudava a gente a imprimir cartaz de divulgação, sempre apoiava. É super importante. Até que a loja dele aumentou, ele montou hoje um espaço cultural, além da loja, que tem shows. Eu nem sei como é que tá hoje. Mas foi se desenvolvendo para isso, né? Até virar um selo e tudo. Então tiveram figuras muito pontuais, muito importantes para a criação dessa cena e fortalecimento dela. Agora, interessante porque o Utopia, que era a tua banda, ela era muito mais uma banda paulistana, assim, né, no sentido da vanguarda paulistana, do que propriamente uma banda de Pará, assim, né? Vocês Sim, encontraram a dificuldade das pessoas de irem esperando uma banda que fazia carimbó ou tecnobrega e gostava de Arrego Barnabé e Tom sim, Zé, assim? é, sempre. Acho que sempre foi difícil, não só por isso, mas também porque a gente não entendia muito bem o mercado, a gente não sabia se portar muito bem. A gente nunca teve ninguém que chegou, assim, apareceram, surgiram produtores, pessoas que gostavam muito do nosso trabalho, mas eles falavam assim pra gente, eu não tenho em que prateleira colocar o disco de vocês. Nossa, eu quero muito apoiar o trabalho de vocês, mas eu não tenho em qual prateleira colocar. Não existia plataforma de streaming como tem hoje, né? Então era assim, qual prateleira eu vou colocar o disco de vocês? Não sei, vai me dar muito trabalho. Eu queria apoiar vocês, mas vai me dar muito dor de cabeça, vai me dar muito trabalho, não quero. E a gente também não sabia muito bem, sabe? A gente era bem perdido nessa parte de administrar uma banda, administrar um trabalho. A gente gostava de tocar, entendeu? Mas isso acontece até hoje, assim, até hoje um pouco dessa questão das pessoas se frustrarem. Por exemplo, no meu trabalho atual, solo, acontece às vezes, falar, cantora paraense, a pessoa vai com uma expectativa, ela ouve e fala, não era isso que eu estava esperando. E não é nem que a pessoa pode até gostar, mas eu acho que como ela já criou uma expectativa de uma outra coisa, ela se frustra um pouco. Então, É. isso é uma questão. As pessoas precisam também entender, é importante falar isso, que o Pará ele é muito rico culturalmente. E existe uma cena de todos os estilos que você possa imaginar, uma cena de jazz, uma cena de música erudita, de hip hop, de música pop, do tecnobrega, das músicas regionais, de tudo, entendeu? Do rock. Enfim, então A Lisa Calil é está só que perguntando, a Lisa Calil tá perguntando se vocês tinham algumas bandas nas quais vocês se inspiravam, bandas ou artistas. na época, sim, Tom Zero, uma grande inspiração, né? O próprio Karnak, hoje eu estou trabalhando com o André Bujan, né? É muito legal isso. Sempre foi uma inspiração. Artistas como Lenine, também Gil, Caetano, Secos e Molhados, sempre foram grandes inspirações pra gente, assim. Marisa, toca Coração na Boca e depois vamos conversar sobre essa música. Tá, bora. Rapidinho. Mostre suas camadas, desnude sua alma. Quais são as suas cores? Eu sei os seus temores. Seja leve, deixe partir agora. Tudo vai fluir, tudo tem a sua hora. E quando a coragem não aceite não, e beije com o coração na boca, volta com os pés no chão. Mostre suas camadas.
camadas desnude sua alma. Quais são as suas cores? Eu sei os seus temores. Seja leve, deixe partir agora. Vai fluir, tudo tem a sua hora. Seja leve, deixe partir agora. Tudo vai fluir, tudo tem a sua hora. E quando a coragem é pouca, não aceite o não. Me beije com o coração na boca, nunca com os pés no chão. E quando a coragem é pouca, não aceite o não. Me beije com o coração na boca, nunca com os pés no chão. Me conta um pouco sobre essa música, porque ela marca a tua volta depois de um tempo, não? Sim, Coração na Boca é muito importante assim para mim, porque eu fiquei 5 anos parada, né? Eu fiz alguns trabalhos como backing vocal, até trabalhei com a Fafá nessa época, tudo. E na Euterpia eu não era compositora. E era uma frustração grande que eu tinha, assim, porque eu sentia que eu tinha isso dentro de mim, mas eu tinha várias barreiras psicológicas mesmo com isso. E a minha vontade era um dia ter o meu trabalho solo, com as minhas composições. Então eu comecei a compor mais lá para 2012. Mas até ter coragem de colocar isso na rua foi lá para o final de 2016 que eu comecei a lapidar isso, e aí lancei em 2017 ela. E foi um processo assim para mim descobrir, porque como a Euterpia era uma banda mais esquisita, digamos assim. Sim. As formas das composições, elas eram... quando eu comecei a compor, eu fazia muito comparação. E eu achava que as minhas composições não eram boas porque eu comparava com as composições da Euterpia. Aí eu tive que... Não, cara, não tem melhor ou pior, é uma coisa diferente. A minha forma de compor é diferente. E eu, nos últimos anos, comecei a ouvir mais música pop, assim, do que eu ouvia na época da banda. Então foi natural. Algumas coisas começaram a surgir para mim num formato um pouco mais pop, refrão. Então, né, Coração na Boca é uma música pop. No meu disco, e você sempre fala, né? Faz mais música tipo Coração na Boca. Vai ter no disco. Nossa, quero ver. Vai ter. Noturno é uma música pop. Vão ter o próximo single também. Mas ela foi super importante para mim, porque a primeira vez que eu apresentei ela, que eu estava ensaiando um retorno, eu fui cantar meio que num evento. Um amigo meu me chamou, eu fui para Belém para ver a formatura da minha sobrinha. E aí um amigo meu falou: você não quer fazer um show com as suas músicas? Eu falei: será? Ai, voz e violão, eu morrendo de medo, há muito tempo eu não cantava. Falei: vou. E aí apresentei Coração na Boca. Foi tão lindo, porque a primeira vez que eu cantei, na segunda vez que eu repeti, as pessoas já estavam cantando junto. E eu fiquei super emocionada, assim. E as pessoas se emocionaram. E aí eu falei: cara, eu tenho que voltar. Eu tenho que fazer isso de novo na minha vida. A Lisa Calil te pergunta por onde você começa a compor, pela letra ou pela melodia? Então, depende muito, viu? Às vezes, eu gosto muito de musicar letras. Às vezes eu faço processo separado. Então, eu percebi que eu adoro musicar também letras de outras pessoas. Eu tenho uma certa facilidade para isso. Como é o caso de Suspiro de Gin. Mas eu também componho letra e música. Às vezes, eu sempre saio com um caderninho. Quando eu podia sair na rua, né? Eu sempre saía com o meu caderninho. E muita coisa da rua me inspira. Quando eu tô andando, quando eu tô no metrô, quando eu tô no ônibus. Eu tenho muitas inspirações. E aí eu vou anotando. E aí, geralmente é isso. Eu escrevo uma parte da letra, quando a letra é minha. Quando eu volto para casa, eu começo a criar uma melodia. Mas, às vezes, vem só uma melodia e depois eu boto a letra dentro dela. Só que é mais difícil isso acontecer. Eu parto muito dessa extração da melodia, de melodia da letra. Mas, assim, eu sou cantora, né? Então, a minha forma de compor, como eu sempre fui muito cantora, demorei para começar a tocar instrumentos,
Então a composição para mim ela tem muito esse, eu penso muito na parte cantada, então eu não faço primeiro os acordes, riffs e depois crio a música. Geralmente é a melodia primeiro. Você compõe mais no violão ou não? Compõe mais no violão. Às vezes componho no piano, tá aqui, mas eu acabo compondo mais no violão mesmo. Mas assim, o piano também é um grande aliado. Vai ter Ah, música nesse disco que eu compus no piano. é? Hum. É. Foi ano passado que você fez o Pierrot, né? Do Schoenberg? Foi ano passado que eu E fiz aí? essa. Foi incrível, foi uma super experiência para mim, muito desafiador, né? Porque eu saí totalmente da minha zona de conforto, mesmo eu tendo estudado canto lírico muitos anos, quando eu morava em Belém, eu nunca exerci isso. Então, assim, muito da técnica eu tenho e continuo sempre estudando canto, porque eu também sou professora, mas não é o meu lugar, né? E só que a maestrina, ela me convidou para fazer porque ela justamente queria uma cantora popular que conseguisse fazer. Que é difícil E cantar. aí, difícil demais, porque é em alemão, que eu nunca cantei em alemão, a tonal, né? É um outro lugar. E aquele canto falado, esqueci agora o termo, enfim, mas é um canto, não é nem cantado Significativo, nem né? falado. Então a gente fica nessa. Eu tive que aprender muitas coisas novas. Então eu fiquei 3 meses me dedicando inteiramente a isso, assim, estudando todos os dias, todos os dias. E foi incrível. Acho que eu aprendi muitas coisas novas. Foi um processo também de desapego de ver que eu tinha coragem, sabe? Eu entendi que coragem não é não ter medo. É assim, porque eu tive medo pra caramba, eu sofri, assim, as vésperas eu falei, cara, não vai dar certo isso daí, vai dar tudo errado. Eu Quantas tive umas restas foram? crises. Oi? Quantas restas foram? Não, foi só uma, a gente Só teria uma. outras, foi só uma. Teria outras, a intenção, porque a maestrina ganhou uma bolsa para estudar fora do Brasil, mas tinha a intenção de tentar fazer esse ano, mas aí com toda essa É. situação, mas eu acho que um dia a gente ainda vai fazer, eu quero fazer de novo. Aí eu quero muito fazer de novo. Pô, também ficar saindo 3 meses para cantar uma vez só também não dá, né? Putz, Lisa mas foi pergunta incrível. o que você acha da música independente hoje e quais são os principais desafios para os artistas independentes? Cara, eu acho que a diversidade, né, é muito rico hoje, porque como a gente tem mais liberdade, os artistas independentes têm essa liberdade de criar o que quiserem, o estilo que quiserem, colocar nas plataformas, então eu acho que hoje é muito rico, né? Mas também é muito desafiador para conseguir um espaço. Como é que você consegue se destacar dentro desse cenário, né? Que eu não lembro agora o número, talvez você saiba, da quantidade de músicas que entra na plataforma, nas plataformas todos os dias, assim, é um número absurdo de músicas novas que são lançadas todos os dias. Então, a gente entender as fórmulas, de que maneira a gente consegue furar essa bolha e aparecer um pouco mais e fomentar um público. Então, isso é o grande desafio, eu acho, hoje, do artista independente. Facilita, a gente tem mais. Hoje o acesso às coisas é muito mais fácil, né? Mas tem essa questão, né? Como furar essa bolha? É o grande mistério. Legal. E o que você faz? Você trabalha no networking? Então, Eu lembro que tô você fez show aprendendo. para Paulista, não foi? Fiz. Então, a gente trabalha, tem muito a rede social a nosso favor hoje, então eu busco estar sempre em comunicação com o meu público nas redes sociais e buscando formas de atrair novas pessoas. Então, a cada lançamento, uma coisa importante eu acho que é fazer um planejamento legal de lançamento, não simplesmente lançar, porque senão você perde o time. Eu acho que hoje em dia tudo parece que fica velho muito rápido, né? Ah, lançou há 2 semanas, eu não vou falar disso, já passou. Né? Então, se você não faz o planejamento muito bem feito do lançamento, você perde.
né? Então, é uma coisa que eu aprendi. Então, esse lançamento do Suspiro de Gin e de todo o processo do álbum já está tudo planejado, tá? Já está planejado. Eu tive que fazer adaptações, troquei as músicas e tal, mas o formato do planejamento ele já estava muito estruturado. E aí a gente vai dando passos, né? Ampliando os passos, aprendendo a fazer a divulgação nas redes sociais. Hoje também isso, se não tivesse a pandemia, eu já estaria planejando shows, já estaria fazendo networking para tentar fechar shows em alguns lugares. Como não tem como agora, a gente está aí pensando no que fazer, né? Então eu já estou pensando, vídeos novos para o YouTube. A gente tem que ficar, cara, agora a cabeça não para, assim, às vezes é bem exaustivo. O... Eu estava conversando com o Arthur Nogueira, que é um grande compositor de Belém, e ele comenta que ele precisou Maravilhoso. vir para São Paulo para ele, digamos assim, se sentir um habitante de Belém. No teu caso, você há muito tempo você está morando em São Paulo. Como é que é essa tua relação com Belém e a música de lá? Olha, eu acho que assim, com a banda, no começo foi tão difícil, mas depois que a gente conseguiu furar e conquistar um público, a gente tinha um público muito fiel, então eu me sentia muito bem recebida. Com o tempo que eu fiquei longe, eu não sabia como seria essa minha volta. E eu fiquei muito surpresa e muito feliz, assim. Eu sempre sou recebida com muito carinho em Belém pelas pessoas e todos os shows que eu levei para Belém, como eu trabalho novo, lotaram. As pessoas me recebem muito bem e tem um público que me acompanha lá, eu estou sempre em contato. Uma coisa que eu acho que é importante hoje da rede social é isso, né? As pessoas elas criaram hoje uma relação diferente com o artista, né? Por ter a rede social. Então elas querem conversar, não é só ouvir a sua música, elas querem. Tem gente que quer conversar, então eu busco responder as pessoas. Às vezes a gente se embanana lá, uma mensagem ou outra se perde, mas eu tento me manter em contato com as pessoas, sempre falando e alimentando esse público de Belém, que eu tenho muito carinho por eles, né? Foi lá que eu comecei, então eu não quero nunca deixar eles Como é que de você vê, como lado. você vê essa geração atual em Belém? Eu lembro que houve uma tentativa, por exemplo, de que o Tecnobrega virasse uma expressão musical tão grande quanto, por exemplo, o funk carioca. Uhum, Faltou alguma coisa assim. Mas depois desse advento do Tecnobrega, surgiram outros compositores sofisticados, o próprio Arturo, o Luciano Pratagi, uhum, né? uhum. Tem um produtor que agora fez o disco da Adriana Calcanhoto com o Arthur, que é o Scars também. Como é que você Sim. vê isso lá? Cara, eu acho que tem muita gente produzindo lá, muita coisa bacana, é muito rico mesmo. Tem uma galera mais nova aí. Bom, tem artistas como, por exemplo, a Liege, que lançou trabalho novo esses dias também. Eu acho que a diversidade de trabalhos feitos em Belém, ele é muito grande. Por exemplo, o Pelé do Manifesto, que é do hip hop, ele é foda, cara. Ele é maravilhoso. Tem o Raidol. É muito diversificado. A questão é furar essa bolha, achar esse espaço para esses artistas que não fazem uma música tão regional, né? O pessoal que faz música regional continua, né, firme e forte, fazendo seus trabalhos, mas acaba acontecendo isso. Eu não sei explicar por quê, se é uma coisa desse olhar de fora, né, desse eixo Rio-São Paulo, que quer comandar tudo que acontece dentro do cenário da música. Né? É assim, e comanda, é um fato, né? E a forma como eles enxergam a música paraense, eu acho que, não sei porquê, e sem julgamento. Eu acho que tem uma necessidade do mercado de encontrar alguns padrões e encaixar, né? Então, eles acabam não abrindo tanto para os artistas que fazem uma música que é diferente, que foge um pouco do regional ou no caso do Tecnobrega. Hoje acho que a representante que eu adoro é a Keila, né? A Keila tem um trabalho super legal, ela continua aí firme e forte fazendo o trabalho dela, que ela era da Gangue do Gangue de Eletro, Eletro. né? Isso. Ela tá com o projeto solo dela, ela continua firme e forte. Mas eu tô um pouco longe, assim, para também falar com propriedade sobre isso, né? De como é que tá essa cena.
do Tecnobrega hoje, na cidade de Belém, das aparelhagens, eu realmente estou bem por fora, assim. Aliás, bom, as aparelhagens, para quem não sabe, são grandes discotecas, não é isso? A gente pode dizer? São festas que começaram a acontecer nas periferias de Belém e assim, os equipamentos de som eram assim uma coisa, era uma porrada de som. E assim, cada equipamento, cada festa tinha o seu DJ, tem o seu DJ e tal, e eles criavam as músicas para os DJs, e as festas ficavam famosas, e eram festas itinerantes, né? Então a aparelhagem X sábado vai estar no bairro tal, no lugar tal, enfim, e são festas que bombam, né? Muito. Eu não sei como é que tá hoje. Também não sou uma especialista no tema, tá? Perdão se estiver falando besteira. Você ia para as aparelhagens, não? Eu já fui, mas não era uma coisa que. Eu já fui 2 vezes, mas não era uma coisa que eu frequentava. Não era mesmo. Eu acabava indo mais nas festas do Cerrasmo. Vem cá, Mas canta eu um acho pouquinho, vai. incrível. Oi? O que você vai cantar agora? Ixi, não preparei. Não pensei. Canta uma cover, canta aquela da Marisa Monte que você cantava. Vamos lá, é uma influência na minha vida, né? A Marisa. Nossa, deixa eu ver. Foi Maria Deixa eu de ver se eu vou Verdade, precisar não foi? Oi? Não era Maria de Verdade que você tinha cantado ou era Enquanto Isso? Não, era enquanto isso. Só ver se. Ixi, esqueci. Peraí, me deu branco aqui. Enquanto Isso. Nananana. Gente, me deu branco. Sério, fiquei nervosa agora. Eu lembro que era o versão, né? Se eu pudesse ter a vida. Peraí, eu vou pegar aqui. Não, agora eu vou ter que fazer. Se você me permitir aqui, enquanto isso, peraí. Só para me dar É fácil a música, eu fiquei nervosa. Que Sérgio? Fiquei nervosa de cantar na sua frente. Ai, meu Deus. Cadê aqui? Oh, meu Deus, saiu. Agora eu vou ter que cantar. Gente, qual é? Sumiu aqui, peraí. Ah, tá. Lembrei. Com a ajuda do Google. Sabe só isso? Tá. Vamos lá. Enquanto isso. Aqui na minha garganta. Enquanto isso. Acontece em certas regiões. E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo. A noite escurecendo ao lado do entardecer, a tarde inteira logo após o almoço. Descendo em pleno sol, seguido da manhã que corre. Desde muito cedo e que servirão os que levantaram para trabalhar no horas e foi surgindo. Enquanto isso, acontece em certas regiões. E se pudéssemos ter a velocidade para ver tudo, assistiríamos tudo.
A noite escureceu ao lado do entardecer, a tarde inteira logo após. Sendo um sol, segui tua manhã, desde muito cedo e quis ouvir a música, levantar para trabalhar no alvorecer, que foi surgindo. Uau! E é uma música difícil de cantar, não? Ela é, eu peguei um tom meio baixo aqui, mas eu acho que Não, quebrou o galho. por quê? Qual a influência da Marisa na tua carreira? Você sabe que ó, eu, quando criança, ainda era a época do LP, eu ouvi muito vinil em casa. E aí, quando a minha mãe comprou, eu acho que ela ganhou o primeiro aparelho que tinha CD. O Hum. primeiro CD que ela ganhou na vida foi da Marisa Monte. E eu fiquei apaixonada, porque assim, eu lembro que eu achava. Teve uma identificação com o nome, porque Sim. não tinha nenhuma Marisa, eu não conhecia nenhuma Marisa no colégio, eu nunca conheci na minha infância nenhuma Marisa em lugar nenhum. Então, quando eu vi uma cantora que chamava Marisa, eu fiquei louca. E ela é maravilhosa, né? Eu amo a voz dela. E eu tinha um costume, desde muito pequenininha, que ainda eram aquelas caixas de som, né? Grandonas, eu deitava no chão e ficava com o ouvido colado ouvindo as coisas. E eu decorava todas as músicas, eu decorava os detalhes, os gritinhos. Eu lembro que eu ouvia o Gil, eu decorava todos os gritinhos, os gritos que o Gil fazia. Sei. E a Marisa, é isso. Foi o primeiro disco, o primeiro CD que chegou em casa foi da Marisa Monte. Qual era? Depois veio. Era aquele da capa. Acho que é o primeiro dela, né? Que é a capa azul e preta. Sim, eu acho que é o Que, MM, que né? tem É. o. Sim, Isso. isso, Que tem o comigo. Banksy Kiss. Sim. Isso. E aí depois chegou em casa, depois de um tempo, minha mãe ganhou o Vergenil Amarelo Cor-de-Rosa e Carvão, que eu acho um disco sensacional. É o que eu mais gosto dela, assim. Eu Eu acho a amo esse música disco dela. também. E tem uma coisa que ela traduziu a MPB para uma geração mais nova, assim, né? Acho que quando as Foi. cantoras, sei lá, Bethânia, Gal, começaram é horrível falar assim, mas a envelhecer, digamos assim, e perderam a referência que ela tinha, que elas poderiam ter com o público jovem, veio a Marisa Monte que colocou um pouco isso, né? É verdade. Né? É, Bom, nunca tinha pensado nisso, porque como foi na minha infância, né, eu não fazia essas referências, mas realmente faz sentido. Porque aí você tem uma cantora que canta Cartola, que canta Candeia, é, Sim. que canta Paulinho da Viola e tal. E era uma cantora da Uhum. idade, né, mais ou menos da tua faixa etária. Acho que isso era importante. Sim, sim. A identificação foi mais imediata, assim, né, com ela. Né? E eu acho que que ela tem, né, os trabalhos dela tinha também uma diversidade. Ao mesmo Tem. tempo que ela cantava Cartola, ela tinha as canções dela com Nando Reis, as canções dela com Arnaldo, né? É. Você canta desde pequena, Marisa? A Lisa está te Canto. perguntando qual foi o primeiro contato com a música que eu canto. Olha, eu canto desde muito pequenininha. Minha mãe sempre cantou. Minha mãe canta bem, minha mãe é afinada. Então, a minha mãe se arrumava para o trabalho cantando, acordava a gente cantando, fazia Mas tudo ela não é cantando. cantora. Mas não, ninguém é cantor, ninguém é músico profissional na minha família. Só eu que resolvi fazer isso. Mas todo mundo é meio artista, assim. Mas a minha primeira grande diva, paixão, foi a Carmen Miranda. Eu, muito Ah, é? pequena, não sei como, em alguma situação, eu vi, ou li, ouvi foto, ou ouvi alguma canção. Minha mãe cantou uma música que a Carmen cantava, e eu fiquei apaixonada. E minha mãe contava as histórias. Ela cantava a música, ela vinha e contava a história e tal. E eu fiquei alucinada pela Carmen Miranda. Eu acho que eu tinha uns 7 anos. E a minha mãe comprou para mim um livro gigantesco, assim,
biografia da Carmen com fotos. E eu, assim, andava com aquele livro colado. Eu amava aquelas fotos. Ficava para cima e para baixo. Então, ela foi uma minha primeira diva. E aí, depois, cresci ouvindo muito Caetano, Gil, né? Referências muito fortes. Raul Seixas. Eu tive uma fase nos meus 10 anos de viciada em Raul Seixas. E aí veio Marisa Monte, enfim, aí depois um pouco mais velha que eu fui ouvir ter referências internacionais. Mas minha mãe gosta muito de Beatles. Só que eu fui ouvir já um pouquinho, eu já estava acho que com meus 11 anos por aí, 12, por causa da minha irmã também. Aí minha irmã me mostrava Led Zeppelin, Pink Floyd, esses sons assim. Agora, você entrou no UTP com 15 anos. Como é que foi isso? Cara, doidice, né? Pensar uma loucura. Foi assim, a gente já morando em Belém, porque eu passei uma parte da minha infância em São Paulo. Aí depois a gente voltou para Belém, minha família voltou para Belém. Eu era uma menina muito tímida. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com arte, mas eu não sabia que seria música. Eu primeiro achava que eu seria atriz, então eu fiz teatro um tempo e tal. Mas quando eu voltei a morar em Belém, eu fiquei muito tímida, eu fiquei muito, muito fechada. Eu mal falava, então a minha forma de se comunicar era cantando. Então, para mim, sempre foi mais fácil cantar do que falar. Tanto que quando eu comecei a fazer show e tinha que dar entrevista, eu morria de medo. Para mim era muito mais fácil cantar. Mas assim, aí os meus irmãos, que eram mais velhos, eu tenho uma irmã e um irmão mais velhos, eles já estavam, tipo, adolescentes, assim, e saíam bastante, já tinham uns grupos de amigos, e eles tinham os amigos que tinham começado a história da euterpia, tava bem no comecinho. E aí eles tinham uma música que chamava Veneza, que eles tinham feito, e eles queriam muito que fosse cantada por uma mulher. Aí teve um deles que foi lá em casa um dia, e a casa era de 2 andares, assim, eu tava lá em cima cantando, que eu ficava cantando o dia inteiro em casa. Eu tava cantando lá em cima, ele estava lá embaixo. Aí ele ouviu e falou, nossa, quem é que tá cantando? Ah, minha irmã falou, minha irmã. Ela não quer ir lá no ensaio um dia lá com a gente? A gente tem uma música que eu acho que ia ficar boa na voz dela. Cara, e eu não sei como eu fui, mas eu fui. Parece que eu fui empurrada, assim. E aí eu cheguei lá, muito bicho do mato, não sabia segurar o microfone, morrendo de medo, mas cantei, eles gostaram. Aí eles falaram, vai ter um show, dia tal, vamos cantar essa música? Aí eu, aí começou. Aí eu comecei a estudar flauta, eu sempre fui meio, assim, para as coisas que eu gosto, eu sou CDF, né? Você- Então eu fiz o meu primeiro show, falei, agora eu vou estudar. Então já fui atrás, consegui vaga na escola de música da Universidade Federal, tudo fui atrás. Aí fui estudar flauta e comecei a estudar canto, mas sempre foi muito natural para mim. Sempre foi uma coisa muito, 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 muito natural. E aí eu fui me desenvolvendo, eu fui vendo que eu gostava daquilo e que achava que eu fazia direitinho, claro, sempre podia melhorar. Aí fui em busca de melhorar a minha performance, essa questão da timidez no palco, tudo. E fui aos poucos fazendo e aprendendo. Agora aprendi muita coisa na marra, na base da porrada. Tanto que hoje eu, como preparadora vocal, eu tento ser para as pessoas o que eu gostaria que tivessem feito por mim, sabe? você- Muita coisa não tinha, até porque em Belém não tinha aula de canto popular, então eu fui estudar canto lírico. Tive um professor maravilhoso, que foi um mestre na minha vida, o Milton, mas realmente questões assim relacionadas ao estar no palco, a vivenciar uma banda, problemas de som, problemas técnicos de retorno, tudo isso ninguém me explicava. Eu tive que aprender no susto mesmo, assim, passando perrengue. Agora, você passou 5 anos sem cantar profissionalmente, por quê? Assim, quando eu cheguei em Belém, quando eu saí de Belém e vim para São Paulo com a banda, a gente tinha A uma banda mudou expectativa, para mas a São gente Paulo. foi, a banda toda mudou para São Paulo. A gente tinha uma expectativa, né? Mas a banda já estava com uns problemas e a gente não tinha, ninguém tinha grana, assim. Todo mundo era família assim que mãe ali, minha mãe, tipo, criou a gente sozinha. Minha mãe funcionária de banco, com 4 filhos. Então, É, assim, nunca teve grana sobrando. Eu nunca passei necessidade, mas sempre foi tudo muito, muito contadinho.
quando eu vim para cá, eu vim na loucura mesmo, sem grana, assim, eu tinha, sei lá, nem lembro quanto, mas eu não tinha quase nada e não tinha como ganhar dinheiro. Eu vim na louca mesmo e fui atrás de coisas. No primeiro momento tem aquela coisa linda e parece filme e tal, banda todos juntos, vendo São Paulo, passando perrengue, mas chega uma hora, cansa. Eu lembro que eu andava, eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, eu ia ensaiar, eu andava, era 2 horas de caminhada para eu chegar no ensaio, assim. Você tá louco. Real. Era assim. Aí teve uma hora que, assim, passando muito perrengue mesmo, eu comecei a criar eu já tinha estudado, já tinha me formado em música, me formei em Belém, tudo. Mas aquilo começou a me trazer uma angústia. Eu falei, cara, eu não quero essa vida pra mim, eu quero ter uma vida com alguma dignidade, sabe? E, e aí eu comecei a dar aula aqui, consegui trabalho. Nesse meio tempo, a banda começou cada um a ter outros interesses também. Já estavam um desgaste artístico, vai. Cada um já estava querendo fazer uma outra coisa. Então juntou tudo isso. E aí eu fiquei um tempo só trabalhando, só dando aula, fazendo um pé de meia, melhorando a minha vida. E aí, naturalmente, essa vontade foi voltando, sabe? Nunca deixei de ter vontade de estar no palco. Eu amo o palco. Isso é uma coisa que tá sempre pulsando em mim. Mas eu acho que eu precisei dessa pausa e reorganizar minha vida. E aí eu consegui, né, melhorar um pouco minha qualidade de vida. E aí me senti mais pronta. Até porque para fazer uma carreira solo, precisa ter um investimento mínimo. Então eu trabalho pra caramba para ter condições de investir nessa carreira, né? A Lisa Calil pergunta quem são seus principais guias hoje e as pessoas à sua volta que fazem parte da tua turma. Olha, meus principais guias hoje, nossa. Eu acho que os meus antigos guias, eles continuam sendo, sabe? Eles continuam sendo muito importantes na minha vida, assim. Hoje tenho inspirações, tenho muitos outros artistas que eu conheci já nessa fase adulta que me inspiram bastante. PJ Harvey, a Yael Naim, que é uma artista que eu adoro, e ela foi uma artista que quando eu comecei a ouvir, que foi lá para 2012 que eu descobri a Yael, eu me identificava muito com ela, e foi ouvindo ela que eu tive vontade de voltar a cantar. Ela tinha uma coisa ali que eu me identificava com ela. Eu acho que ela consegue brincar com essa coisa pop e ao mesmo tempo ser meio diferentona, misturar muitas referências ali. E eu me identificava com ela. E eu pensava assim, quando eu tiver um projeto solo, eu acho que eu me identifico com isso. Ela foi a primeira artista assim que começou que plantou essa semente em mim, sabe? Essa vontade de voltar. Então, eu acho ela uma artista muito inspiradora, assim. As brasileiras, você Qual era? tem uma turma, não? Ah, minha turma hoje, né? Ela É. perguntou. Então, hoje eu tenho. Hoje, assim, eu tive essa honra, maravilha de conhecer o Marco Suzano, que participou do meu primeiro EP. E a partir desse contato com ele, que ele já veio participar já para o fim do processo. Mas foi, assim, uma das coisas um dos encontros mais bonitos da minha vida. Porque eu sempre fui fã do Suzano, inclusive porque vários discos que eu ouvia muito na minha adolescência tinha o Suzano, tipo, Olho de Peixe, aquele disco dele com Lenine. Maravilhoso. Eu ouvi, não é maravilhoso, eu ouvi muito aquele disco. E fora outros discos que ele participou, vários do Gil, da própria Marisa Monte, né? O Suzano sempre tá ali. Sim. Então, conhecê-lo e ver, trabalhar do lado dele, além da pessoa incrível que ele foi uma inspiração, ele continua sendo uma inspiração muito grande para mim, porque o amor, a forma como ele lida com a música, o amor que ele tem pela música é muito bonito de ver ele trabalhando. E aí, a partir dele, conheci o André Bujanra, que é a mesma coisa, é uma pessoa incrível, é genial. E ver o André trabalhando, assim, tá do lado dele, ver ele trabalhando é uma coisa linda, eu me emociono, assim. Uhum. A gente está trabalhando, eu me emociono. É muito bonito. Então, são duas figuras hoje
que eu realmente me sinto conectada e eu consigo falar a mesma língua que eles, mesmo eles sendo mais velhos do que eu tenho extremo respeito pela história deles, mas ao mesmo tempo eles também respeitam a minha. Eles não me olham de cima para baixo, eles sempre me trataram de igual para igual e isso me deixa muito feliz, né? Porque eu acho que a gente tem uma troca. O fato de eu ser de outra geração, eu acho que eu também levo coisas para eles, né? Então eles são as pessoas, musicalmente são as pessoas com as quais eu mais tenho contato hoje, além de amigas minhas que são de Belém. A gente tem uma turminha de Belém aqui em São Paulo, de mulheres compositoras e cantoras, que é a Liege, a Lívia Mendes, a Eli Valente, a Polares, ela chama Natália, são amigas muito queridas, amigas pessoais, e a gente está sempre se apoiando, sempre se ajudando, se fortalecendo, fortalecendo uma o trabalho da outra, né? Eu fiz direção vocal de duas músicas do disco novo da Liege, estou fazendo fiz direção vocal, trabalho com a Ellie, a gente está sempre ali trocando, sabe? E acho que isso é muito importante. Bom, chegamos ao final da entrevista, dona Marisa. Que gostoso. Quando sai o Noturna? Noturna, a previsão bom, vai tudo sair ainda esse ano. Acho que eu estou planejando daqui a 2 meses lançar o próximo single que chama Todos que eu amo. E Que é aí isso. E aí o próximo, aí vai vir o single Noturna e chega o álbum. Então mais para o meio do segundo semestre aí chega o álbum completo. Que aí eu já vou conseguir gravar as vozes que faltam. Tá bom. Marisa, boa noite e obrigado pela entrevista. Um beijão. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você. O prazer é meu. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.